Continuando a nossa reflexão, o tema do 15º Intereclesial e o lema que nos vem do profeta Isaías, né? São palavras que ressoam em nós e que vai criando imagens, né? E vai nos fazendo, inclusive, estabelecer conexões. Ao criarmos imagens, nós vamos pisando a realidade, né? Acordando os nossos sonhos, as nossas utopias, né? E a utopia, algo que nasce da realidade, né? Algo que nós vamos construir. Lembra aquela canção, sonho que se sonha só, pode ser pura ilusão. Sonho que se sonha juntos, é sinal de solução. Então vamos sonhar, companheiros, sonhar ligeiro, sonhar em mutirão. Então, quando a gente fala de utopia, de sonho e de utopia a partir da realidade, né? Esse sonho que encerra, né? Que brota, às vezes, das ausências que existem, né? E que provoca que a gente almeje um processo de transformação e de realização para que haja vida plena para todos e todas, né? Às vezes a realidade dura, a realidade violenta, né? Até situações de morte que são situações de desesperança, também serve de impulso para que a gente construa os nossos sonhos, para que a gente não deixe morrer a esperança. E na nossa reflexão do nosso lema, a SEBS, né, como essa eclésia, como a igreja, como a casa, a alternativa de novos céus e de nova terra. A imagem que trazemos na nossa reflexão são os de dois rios, né? Os rios de água pura que alimentam a esperança, o rio da utopia, o rio do rito. Aqui o rio da utopia, vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. É Isaías 65, dos versículos 13 a 25. E o rio do rito, onde a gente trabalha duas dimensões, a SEBS como esse ensaio de antecipação dos novos céus e da nova terra, e como a igreja doméstica. Vocês são convidados a lerem esse texto de Isaías 65, 13 a 25, que eu não o farei aqui agora, pois o tempo não nos permite. Mas, quando Isaías nos chama, vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. As coisas antigas nunca mais serão lembradas, nunca mais voltarão ao coração. Por isso, fiquem para sempre alegres e contentes por causa do que vou criar. E aí o texto segue, né? Farei de Jerusalém uma alegria, exultarei com Jerusalém e me alegrarei com meu povo. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seus frutos. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá junto com o boi. Enfim, o texto é uma utopia. O texto é um sonho. O profeta vai colocar no coração da sua profecia a promessa de um céu e uma terra nova. A utopia que nasce da realidade. O sonho que ela encerra, brota, portanto, dessa ausência do que se anseia viver. Diante de tantos problemas, de tantas dificuldades, quais são os nossos sonhos? Às vezes é a ausência de comida. Olha que nós acabamos de vivenciar o tempo da campanha da fraternidade, dá-lhes vós mesmos de comer. Pode ser a ausência de água, de terra, de casa, né? Se olharmos para o Papa Francisco, a ausência de terra, teto, trabalho, a ausência de dignidade, de liberdade, de alegria, enfim, ausência de vida. Realidade sofrida, dura, violenta, né? Com um colorido de morte que parece anular o futuro, mas que não consegue matar a esperança, que mantém viva a utopia do novo céu, da nova terra, desta vida em plenitude.
Quer dizer, a utopia é colocada no coração da realidade, assim como o fazer o pão, né? O fermento que é colocado no coração dos ingredientes. Nós que fazemos pão, quer dizer, nós, não é bem assim, eu não sou uma fazedora de pão, efetivamente, mas fazemos bolos, os biscoitos, né? E fazemos a massa do pão. E olha que entre os ingredientes, o fermento está ali sendo utilizado para fazer com que a massa levede, fazer a levedura da massa, né? O fermento, numa receita, ele é um ingrediente como todos os outros, mas ele é um ingrediente discreto, né? Ele não pode ser demais e nem de menos, porque a função principal do fermento é fazer a massa crescer, é transformar, e transforma, criando inclusive espaços de ar, né? Veja que a massa, quando ela levela, ela vai criando espaços de ar. Então, ao lermos a profecia com as lentes dessa pedagogia do fermento, a utopia como fermento se mistura a outros ingredientes, os ingredientes que são a realidade. O profeta pisando em sua realidade de não vida e torna, portanto, traz este sonho, esta utopia de vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. Então, essa mistura, né, do fermento com a realidade, da fome, da sede, da vergonha, da tristeza, da morte, quer dizer, os olhos do profeta que enxergam as sérias consequências éticas, as consequências sociais, né? E também consequências teóricas e espirituais que as lideranças provocaram a implantar, né? Um projeto que contemple somente as elites. E aí, provocar a mudança desses projetos que contemplam somente a elite, repartir a terra, né? Partilhar o pão. Então, o profeta nos convida a descobrir uma nova faceta, que é mais próprio da dignidade humana, que é a capacidade de dignificar, de reconhecer a dignidade do outro, da outra, a dignidade de toda a criação de Deus, né? Então, como o fermento, as palavras do profeta vão agindo silenciosamente, discretamente, e vai atingindo as consciências, despertam discernimento, alimentam o esperançar, colocam em movimento, criam parceria e diálogo, né? Vislumbrando essa realização de um projeto do qual ninguém detém sozinho as respostas, né? Sonho que se sonha só pode ser pura ilusão. Sonho que se sonha juntos é sinal de solução. Então, passo a passo, o profeta nos conduz pela mão nessa dinâmica do fermento. Reconhecer que o crescimento de uns só faz sentido com o crescimento de todos e todas. E ele vai usando esses verbos, né? Construirão, habitarão, plantarão, comerão, né? Então, a gente precisa pensar projetos. Lembra lá no V que a gente falava da necessidade de pensar nova economia, né? Pensar nova economia, nova organização social, novos processos que possibilite que as pessoas possam construir, habitar, plantar, comer, ter vida digna efetivamente. E tudo isso numa dimensão de uma consciência ecológica. É por isso que a gente cantou muito nesse processo da Laudato Si, daquele que o Papa Francisco nos traz, que tudo está interligado, tudo está interligado, como se fôssemos um, tudo está interligado nesta casa comum. Então, uma consciência ecológica, um olhar espiritual, contemplativo para reconhecer a beleza na criação, né? O aumento da qualidade de vida dos grupos menos favorecidos, das comunidades tradicionais, das populações tradicionais, as comunidades ribeirinhas, as populações indígenas, né? Que são os povos originários que deram vida a esta terra. Então, é importante, né, que a gente possa aceitar
esse convite, né, que o profeta nos faz de ser fermento, né? E antes que eu invoque, atenderei. É o sopro da divina Ruá, do Espírito da Mãe Terra, do Espírito do Deus do Universo, que sopra, né, e que faz brotar nova vida, que convida as religiões e as tradições espirituais, que provoca todos nós a esta comunhão, né? Poderíamos refletir ainda muitos elementos sobre o pão, né, que não existe em função de si mesmo, né, sobre o fermento que não existe em função de si mesmo. Então, nós precisamos trabalhar para que, de fato, a nova humanidade possa ser gestada, para que a nova humanidade aprenda a partilhar, né, nesse mundo que é um mundo diverso. E nas comunidades eclesiais de base, nós somos chamados a este ensaio e antecipação dos novos céus e da nova terra. E aprendemos isso de Jesus de Nazaré. Jesus que passou 30 anos de sua vida observando, lendo os acontecimentos, interpretando a vida do povo. Quer dizer, ele viveu a pedagogia do fermento. Passou um tempo convivendo, vivendo, aprendendo, apreendendo. Em Nazaré, percebeu que a estrutura de dominação do Império Romano, a estrutura religiosa do judaísmo formal, oficial, havia desintegrado e quebrado as relações da casa, as relações no seio de cada clã, de cada família. Então, essa memória histórica que vem do tempo do Êxodo, dos profetas, né? Essa utopia do novo céu e da nova terra, que leva Jesus a se deslocar da vila de Nazaré, a percorrer o caminho para a Galileia, para Samaria, para a Judéia, né? E para reconstruir as relações na casa. Então, vejam que quando Jesus vai à sinagoga e proclama: hoje cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Então, ele inaugura este novo tempo em que nós somos convidados a realizar no cotidiano da história até a sua plenitude do reino. Então, esse movimento de Jesus é a continuidade dessa utopia. Essa utopia que os Atos dos Apóstolos nos apresentam no retrato das primeiras comunidades cristãs. E é este retrato das primeiras comunidades cristãs que as SEBs atualizam hoje como comunidades proféticas, como comunidades missionárias, como comunidades evangelizadoras, né? Como comunidades que compreendem a necessidade de reconstruir a casa e na casa restabelecer as relações de uma igreja doméstica, de uma igreja que cuida, de uma igreja do diálogo, da fraternidade, de uma igreja mãe que trata todos os seus filhos e filhas como sujeitos de direitos, todos com a mesma comum dignidade de filhos e filhas de Deus, todos profetas, sacerdotes e reis, todas profetisas, sacerdotisas e rainhas. Então, nós, enquanto comunidades eclesiais de base, ensaiamos essa eclesiologia da tradição de Jesus, da igreja povo de Deus, de se colocar a caminho, de entrar nas casas para construir as relações. Então, como é que a gente pode fazer isso? Colocar-nos a caminho, construir grupos que sejam espaço de experiência de novas relações, de relações circulares, né? E é a vivência, gente, é a vivência cotidiana da fé cristã, né? Trata-se dessa realidade iluminada e impulsionada pela fé, né? Então, esse cultivo diário da vida nova, do novo jeito de viver e de conviver, que é próprio das comunidades, né? Da missão das comunidades eclesiais de base, como igreja em saída, na vivência da sinodalidade, do cuidado com a casa comum, da busca do bem viver, da alegria do evangelho, sinal de vida plena para todos e todas, né? Essa força missionária das comunidades eclesiais de base
que vivem a fraternidade e a amizade social, inclusive nessa experiência do tempo pandêmico em que nós vivemos, o quanto as comunidades viveram a fraternidade e a amizade social. Então, nós podemos pensar um pouco isso nos nossos grupos, nas nossas comunidades, como que toda esta realidade vivida, sofrida, pode ser transformada no novo céu e na nova terra.